Eu creio que enquanto adoramos, oramos e ofertamos, tudo isso sobe, tudo isso. A Bíblia diz que a adoração é como uma fumaça. A fumaça sobe. A Bíblia diz que a oração é como uma fumaça. Sobe. A Bíblia diz que a oferta é como uma fumaça. Ela? Tudo que a gente fez no culto até aqui, orou, subiu. Adorou, subiu. Ofertou, subiu. Mas todas as vezes que a Bíblia diz assim, veio a palavra. Veio a palavra. Veio a palavra. Então essa primeira parte do culto, subiu. Subiu a oração, subiu a adoração, subiu a oferta. Mas nessa parte do culto, vem a palavra. O que você fez até aqui provocou o céu, e agora é uma hora em que o céu quer responder você, amém? Bata no ombro de alguém e diga, o céu tem resposta para a sua vida hoje. Atos capítulo de número 9, verso de número 1 ao verso de número 6, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Alguém dirá o que você deve fazer. Essa é a cena da conversão do apóstolo Paulo. Ele segue para Damasco, ainda tomado da sua própria religião, tomado da sua própria verdade, tomado das suas próprias decisões, na disposição de encontrar os crentes, os cristãos, e prendê-los, e em alguns casos até matá-los. Ele toma as cartas, reúne uma equipe, essas cartas são como documentos, autorização, decretos, e ele segue. Conforme ele segue, e ele vai se aproximando da cidade de Damasco, onde muitos crentes, depois do capítulo 8 de Atos, estão refugiados, porque a Bíblia diz que a perseguição se desencadeia a partir da morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos. Estevão é o primeiro mártir da igreja. Ele é apedrejado, e Paulo estava lá, consentia, participou, tinha o sangue de Estevão em suas mãos. No capítulo 8, o que acontece? A igreja se espalha. Os discípulos, os crentes, os cristãos correm de Jerusalém para encontrar um lugar seguro. E muitos deles vão para a cidade de Damasco, e ali estabelecem uma pequena comunidade de crentes. Essa pequena comunidade de crentes imagina estar segura, porque o Saulo está lá em Jerusalém, mas ele agora pega um decreto das autoridades religiosas, e ele segue até Damasco para lá prender e condenar os crentes. Mas quando Paulo está chegando, quando Saulo está se aproximando, chegando perto de Damasco, a Bíblia diz que uma luz muito forte, agora essa luz brilha mais que o sol do meio-dia.
Diga, uma luz que brilha mais que o sol do meio-dia. Quem é maior que o sol, gente? Quem é mais poderoso que o sol? Aquele que criou o sol com sua palavra, aquele que criou o sol com sua boca, o verbo vivo de Deus, que colocou o sol como um luminar para governar o dia, e o sol governando o dia teve que se render, porque uma luz maior que o sol brilhou, e o nome dessa luz que brilha é Jesus. Eu estou te dizendo, tem uma luz para chegar na tua vida, ela é maior que o sol, ela é maior que o sol, ela é a vida, ela traz luz e gera vida, esse nome é Jesus. Posso ouvir um amém? Se a sua vida está sombria, acredite no que eu vou te dizer. Quando Jesus chega, uma luz maior que o sol está brilhando. Alguém pode dar glória a Deus? Diga, hoje Jesus tira as sombras. Aleluia, aleluia. Qual que é a característica do sol do meio-dia? Que o sol do meio-dia, se você estiver nele, você não tem sombra, a sombra está debaixo do pé. Quando o sol está alinhado, o que acontece? A sombra fica embaixo. Deixa eu te dizer, quando Jesus brilha, as sombras são dominadas e vencidas. Talvez você entrou aqui hoje, tem alguma área sombria na sua vida. Meus relacionamentos são sombrios, minha saúde tem uma sombra sobre ela, minhas finanças têm uma sombra sobre ela, meus pensamentos têm lugares sombrios que eu nem compartilho com ninguém. Deixa eu te dizer, Jesus está brilhando e essas sombras vão se desfazer. Jesus está brilhando e essas sombras vão se desfazer. Alguém pode dar um aplauso à luz do mundo, Jesus de Nazaré. Jesus desfaz as sombras. Diga glória a Deus. Ele é a luz do mundo. Posso ouvir um amém? Agora eu queria pensar um pouco sobre aquela jornada de Paulo, se você me permite nesse momento. Paulo está caminhando convicto de que está fazendo certo, sim ou não? Paulo está caminhando convicto de que ele está fazendo a coisa certa. Ele acha que prender e mandar matar é uma coisa boa. Ele acha que prender e mandar matar é uma coisa de Deus. Ele está caminhando em sua própria verdade. E não só na sua própria verdade, mas ele está caminhando também na verdade da sua religião. Os sacerdotes dão a ele cartas para que ele vá, baseado nessa verdade, perseguir, matar, prender e matar. O que ele está vivendo naquele momento? Olha para mim, rapidamente. Como é que alguém pode estar convencido de que aquilo é o certo? É porque às vezes a gente está dentro de uma bolha, E essa bolha é criada, número 1, ouve aqui, pela cultura. Cultura. Aquilo que é semeado em você desde que você nasce. Aquilo que é semeado em você nos ciclos de relacionamento que você tem. Aquilo que é gerado na sua vida a partir de uma atmosfera à sua volta. Cultura. A cultura define sua linguagem, a cultura define sua opinião, a cultura define sua atitude. Então, por causa daquela cultura que envolvia ele caminhava numa verdade própria, ele caminhava numa verdade cultural, ele caminhava numa verdade do seu povo, da sua religião, do seu grupo, e ele dizia, isso aqui é certo, isso aqui é bom. E aí eu aprendo uma coisa muito importante aqui. Enquanto a verdadeira luz não brilha na vida da gente, a gente caminha seguindo sombras, achando que é luz. A gente caminha seguindo mentiras, achando que é verdade. Sim ou não?
Então ele está dentro daquela cultura, é uma atmosfera. A linguagem é uma atmosfera. Os exemplos são uma atmosfera. E ele vai captando tudo aquilo à volta dele. Então agora ele tem uma perspectiva de vida. Ele olha as coisas a partir de um ângulo, de um ponto de vista. E para ele, prender, condenar e mandar matar é certo. Por causa da atmosfera. Por causa do ambiente. E às vezes a gente é tão dominado pela cultura, e você talvez possa dizer para mim assim, pastor, eu não estou mandando prender, matar, condenar ninguém. Mas eu pergunto, quantas não são as sombras que a gente está seguindo? Achando que são luz. Achando que são verdade. Porque a vida toda, isso ocupou a mente da gente, o raciocínio da gente, o pensamento da gente. Quem está comigo? O Saulo acreditava que ele estava fazendo um serviço religioso de primeira linha. O Saulo acreditava que a religião que ele estava seguindo estava tudo certo. E o que ele fazia naquela religião estava perfeito. Como nós muitas vezes, tomados de um espírito religioso, fazemos coisas sombrias, porque ainda não encontramos a luz. E o Paulo estava cheio de preconceito, cheio de intolerância. O Paulo estava, sabe, cheio de fanatismo, mas achando que está fazendo certo. Levante a mão direita e diga, enganoso é o coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes eu encontro pessoas que estão caminhando por um caminho de morte, um caminho de tristeza, um caminho de tragédia. E sabe o que elas dizem? Mas eu senti no meu coração. Porque o coração é enganoso. Mas eu queria que você notasse comigo algumas coisas. Olha o final do verso de número 6 da leitura que fizemos. Verso 6. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Alguém dirá o que você deve fazer. Diga comigo, a nova vida pode ser aprendida. Paulo, eu vou te dar uma nova vida. E essa vida você vai aprender a viver. Posso liberar uma palavra? Aprender o Evangelho é aprender a viver. Aprender o Evangelho é aprender a viver segundo a vontade de Deus. Aprender o Evangelho é aprender o que Deus tem para a nossa vida, para o nosso destino e para o nosso futuro. É por isso que Deus está dizendo, ei, você vem para a igreja para aprender o que? Aprender a viver. Aprender a minha palavra, aprender a minha revelação, aprender a minha instrução, aprender as boas novas, aprender o Evangelho. Entra na cidade, Paulo, porque agora eu vou te ensinar a viver. Alguém vai te ensinar a viver. Alguém vai te dizer como fazer, o que fazer, um novo caminho. Deixa eu te dizer, a primeira manifestação da luz é uma luz que mostra que a gente está errado e agora mostra como fazer o certo. Eu oro aqui hoje para que a luz de Deus brilhe mais do que esses holofotes, brilhe mais do que o sol que está lá fora. Ela brilhe para expor a nossa vida a um caminho novo, um caminho reto, um caminho certo. Quantos podem dizer amém? Levante a mão e diga, Senhor, ensina-me a realizar a tua vontade. Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos e que a tua luz desfaça as sombras da minha vida. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor nesta manhã? Deus está libertando o seu povo e transformando a nossa vida. Dê um grito de glória a Deus. Agora veja, vamos avançar um pouquinho mais na nossa conversa. Quero que você observe comigo o verso 7 e depois o verso 8. Vamos um pouco além do que a gente leu. Verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam como? Observe a palavra, qual a expressão que a Bíblia usa?
emudecidos. Quer dizer que eles não podiam falar, que eles estavam sem voz, não podiam falar, não tinham voz. Quando a luz do Evangelho brilha, vozes são caladas ao nosso redor. Anota essa aí. Quando a luz do Evangelho brilha, algumas vozes à nossa volta são caladas, silenciadas. Agora eu lhe pergunto, que turma era essa que caminhava com Saulo? Era a turma que apoiava o que ele estava fazendo, era a turma que participava do que ele estava fazendo. E o que a luz fez foi calar as vozes que o estavam levando para um caminho de morte, para que agora ele pudesse ouvir a voz que ia levar ele para um caminho de vida. Eu creio que a luz hoje cala as vozes da morte, para abrir os nossos ouvidos, efatá, para uma palavra de vida. E eu estou orando aqui, você pode levantar a mão. Eu oro para que sejam caladas as vozes do medo, eu oro para que sejam caladas as vozes do desânimo, eu oro para que sejam caladas as vozes do preconceito, da mentira, do engano. Eu oro para que seja calada a voz da depressão, da amargura, da tristeza. Eu oro para que seja calada a voz do pânico. Eu oro para que seja calada a voz do ódio, da ira, do rancor, do ressentimento. Ei, eu oro para que seja calada a voz do trauma, da dor, da insignificância, da inferioridade. E eu oro para que você abra os ouvidos para ouvir a voz do amor, da paz, da bondade, da misericórdia, do poder, da graça, da salvação, a voz de Jesus. Abre os meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir a voz de Jesus. Agora observa o verso de número 8. Diz o texto: Saulo levantou-se do chão, abrindo não conseguia ver nada. Então, quando a luz brilhou, duas coisas desapareceram: vozes e visões. Quando a luz brilhou, duas coisas desapareceram: vozes e visões. Será que hoje Deus pode pôr colírio nos nossos olhos? Eliminar da nossa vida vozes e visões que tem nos levado por um caminho de morte, para que a gente possa ser conduzido por um caminho de vida, que tem nos levado por um caminho estranho e destrutivo, e nos levar por um caminho claro e construtivo. Vozes e visões podem te encaminhar ou te desencaminhar. Diga para alguém, diga: as vozes e as visões que você tem e ouve pode te dar caminho ou tirar o caminho. Vozes e visões podem te impulsionar ou pode te estagnar. A depender das vozes e visões que você está ouvindo, você pode ou ir para frente ou para onde está. A depender das vozes e visões que você está caminhando, você pode ser purificado ou você pode ser contaminado. Por isso eu creio que quando a luz brilha, algumas vozes vão ser silenciadas e algumas visões vão ser extintas. Levante a mão e diga: eu espero novas vozes e novas visões. Quer ver como a gente pode mudar a visão rapidamente, ou as vozes rapidamente? Eu vou compartilhar com vocês alguns trechos da Bíblia, e você vai perceber como a vida da gente é impactada por vozes e visões. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, observa isso comigo. Você que está em casa aí, vai escrevendo a mensagem também nos comentários, compartilhando conosco, ok? 1 Samuel capítulo de número 16, verso de número 6, assim:
Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, olha só, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Quando ele viu Eliabe, o que ele pensou? Esse é o cara. Mas olha o que diz a Bíblia: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Está comigo? Está comigo? Olha o que o texto está dizendo, gente. Samuel disse assim: já tive a visão, é esse. Deus está dizendo: ouve a minha voz, seus olhos estão errados. Às vezes a gente se empolga demais, a gente mede pelas aparências, e eu quero te dizer hoje: vozes e visões da aparência darão lugar a voz e visão da verdade. Levante a sua mão e diga: que eu não seja iludido e conduzido por aparências. Levante a mão e diga: que o Espírito me encaminhe pela verdade. Pastor, o que é isso que a gente... Orações, são orações que a gente está repetindo juntos aqui. Samuel achou que era um, mas Deus disse: você está vendo errado, você está entendendo errado, ouve a minha voz, deixa eu te mostrar a verdade. E a verdade nem sempre está diante dos olhos, é preciso uma manifestação do Espírito chamada discernimento. Quem é que hoje gostaria de fazer uma oração a Deus pedindo mais discernimento espiritual? Quem é que hoje gostaria de fazer uma oração a Deus pedindo mais discernimento do Espírito? Dizendo: Senhor, lava os meus olhos, abre os meus ouvidos, trata o meu coração, me dá mais discernimento. Capacidade de entender as coisas, de perceber ambientes, de ver a verdade. Alguém pode me dizer amém aqui nesse lugar? Quem pode orar por discernimento aqui nessa manhã de domingo e dizer: Deus, eu preciso mais disso na minha vida? Quer ver uma outra cena na Bíblia? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 15, 16 e 17. Está aqui, ó. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu fez o quê? Fez o quê? O Senhor, abre os olhos dele para aqui. Abre os olhos dele para aqui. Veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele olhou e viu colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Pensa o seguinte: um rei mandou prender o profeta. O rei mandou prender o profeta Eliseu está dormindo na cidade, ele tem ali o seu auxiliar ao lado dele, o auxiliar acorda primeiro, não sei se foi buscar pão, não sei se foi preparar o café, o que foi fazer, e quando o rapaz acorda, que ele olha e diz assim: a cidade está cercada por uma tropa, um exército, que veio para matar o profeta. Ele volta para dentro da casa e diz assim: Eliseu, tem um exército à nossa volta nos cercando. O Eliseu levanta e diz assim: fica tranquilo, nem a visão do exército, nem a voz do desespero abalou Eliseu. Eu vim te dizer que nem alguns problemas que você está ouvindo, e nem algumas coisas que você está vendo, vão abalar você, porque o discernimento e a visão do Espírito estão abrindo a tua visão. A voz do medo, a visão do medo está sendo cancelada hoje aqui. Deus está dando discernimento de realidade espiritual na igreja.
A gente precisa caminhar mais debaixo da verdade do Espírito, debaixo da verdade da revelação. Muitas vezes a gente vai sendo levado a olhar apenas o que os olhos podem ver e ouvir apenas o que os ouvidos podem ouvir, mas é o que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem, que Deus prepara a algo que nem na imaginação do homem subiu, que só pode ser revelada pelo Espírito. Dá um glória a Deus aí, por favor. Olha só, meus amados, que coisa tremenda. Então ele ora, ele faz o quê? E aí os olhos do moço abrem. E ele contempla uma visão de um exército de anjos. De um exército de anjos. Nem a visão, nem a voz do medo entrou no coração do profeta. Levante a sua mão e diga: nem a visão, nem a voz do medo continua dominando quem busca a Deus em oração. Dá um aplauso ao Senhor, começa a buscar em oração. Diga comigo: é preciso andar no que o Espírito Santo diz e mostra. Marcos capítulo de número 9, verso de número 23. Só um recado, pessoal que está em casa, está na hora de sair e vir para o culto já, viu? Está aí assistindo, botou aí, agora levanta do sofá e vem. Não sei se fica empolgado com a mensagem ainda. Marcos 9, verso 23 e 24. É Marcos 9. Diz o texto: se podes, disse Jesus, tudo esse homem estava diante de uma realidade. Deixa eu te descrever a realidade desse homem que está falando, que Jesus está falando com ele. Ele está diante de uma realidade que o filho dele está tomado por demônios, tendo crises convulsivas, se jogando no chão, no fogo, na água, tomado de um espírito de loucura terrível. E aí Jesus diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E o verso 24 diz assim: imediatamente. O que o verso diz? Imediatamente o pai do menino exclamou. O que ele exclamou? Leia com a gente: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele só está vendo a adversidade, ele só tem dúvidas e incertezas, ele só está olhando e dizendo: eu só ouço a voz de que acabou e eu só vejo sinais de que acabou. Porque o texto diz que naquele momento as pessoas olhavam para o menino, o seu filho, e diziam que ele estava morto. Diziam que ele estava morto. Mas Jesus disse a ele: tudo é possível, se você começar a ver e ouvir a voz do Espírito. E ele disse: me ajuda a não ouvir mais a voz da incredulidade, me ajuda a não ter mais a visão da incredulidade. Aí sabe como Jesus ajuda ele? Enviando um sinal milagroso. Ei, eu creio, estou profetizando. Deixa Deus enviar sinais na sua vida, mas deixa eu te dizer, os sinais que Deus já tem enviado já deveriam ser suficientes para você abandonar essa incredulidade. Os sinais que Deus tem enviado já deveriam ser suficientes para você abandonar a vida de incredulidade e começar a acreditar que sim, tudo é possível. Sim, a fé é real.
Sim, as visões e as vozes da mentira e das sombras já não pode mais governar a tua vida. E enquanto eu estou pregando aqui, eu creio que na atmosfera espiritual existe uma batalha de anjos e demônios, mas hoje o reino do Espírito vence, a graça de Deus triunfa, e você vai sair daqui não um Saulo, mas um Paulo, não um perseguidor, mas um propagador da fé, não alguém que duvida, mas alguém que acredita, não alguém que respira ameaça, mas que transpira a graça. Essa atmosfera é uma atmosfera de mudança e de transformação. Levante a sua mão e diga: calem-se as vozes do medo, da insegurança e da incredulidade. Diga: que se abram os meus ouvidos, que se abram os meus olhos, para ver e entender o que o Senhor tem para mim. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus bem forte. O amor dele está nesse lugar, a sua graça está entre nós. Ele está nos encaminhando para uma vida nova e transbordando do seu poder e graça. Quantos podem dizer amém? Dê um glória a Deus bem forte aí. Para a gente terminar, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. O cenário é o cenário da crucificação de Jesus. Aleluia. Não sei se você está sentindo, mas eu estou. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou. Eu não sei se você está ouvindo, não sei se você está vendo, eu sei que Ele está agindo. O cenário é o cenário da crucificação. A fotografia são 3 cruzes. Quantas cruzes? Jesus na cruz central. Um criminoso à cruz da direita, um criminoso à cruz da esquerda. Amém? Amém? Jesus na cruz central. Diz o texto que a gente está lendo, no verso de número 35, Lucas 23. Onde está? Isso mesmo, né? O povo ficou observando e as autoridades o de ridicularizar. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também e zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, verso 39, um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe, olha no texto, insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. A nós. Tanto as autoridades, quanto os soldados, quanto o criminoso, um dos criminosos, olhava para Jesus e só via uma figura miserável, sofrida, ferida, machucada, impotente. Olhavam para Jesus naquela cruz e viam apenas um farrapo humano, martirizado, limitado. Como acreditar diante do que eu estou vendo? E às vezes o desafio da vida é esse, é acreditar além do que a gente está enxergando.
é acreditar além dos nossos olhos. Porque todo mundo que olhava para ele dizia assim: nos mostra alguma coisa para a gente acreditar, porque o que a gente vê agora não nos passa, não nos transmite segurança, inspiração, coragem. E aí eu quero dizer, se tu te levar só pelos teus olhos, e pelo que os teus ouvidos naturais ouvem, dificilmente você vai perceber a grandeza, o poder e a realidade do Cristo. Mas é lindo o que a Bíblia diz no verso de número 40, se você puder ler comigo. Deus está neste lugar. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, olhou para o bandido do outro lado, olhou para o criminoso do outro lado e disse assim: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça. Nós estamos sendo? Sabe o que é isso? Uma confissão. O que é isso? É quando se assume a culpa. Quando não quer se escapar do juízo, mas reconhece que é culpado, reconhece que é pecador, reconhece que é digno de condenação. Ele está dizendo: o que eu estou sofrendo por causa das vozes e dos caminhos que eu escolhi. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo por causa das escolhas que eu fiz, das vozes que eu ouvi, das visões que eu segui. E muitas vezes na vida da gente, a gente está passando por isso. A gente quer negar, a gente quer a saída, mas não quer assumir a culpa. A gente quer a solução, mas não quer tomar o remédio. Ele está dizendo: o que eu estou recebendo no meu corpo, o que eu estou recebendo na minha vida, é justo. Isso é confissão, gente. E é isso que a gente tem que entender no reino de Deus. No reino de Deus o que funciona não é a explicação. O que funciona no reino de Deus é a confissão. Como assim? Vou te explicar. Diante de um juiz terreno, diante de um júri humano, se você se explica, você se livra. Então você vai diante do juiz, com o seu advogado, com documentos, com papéis, você vai tentar se explicar com argumentos, com artigos da lei, para que você se explique. E se a sua explicação for plausível, for aceitável, você será inocentado. Mas no reino de Deus só tem um jeito da gente sair livre, é quando a gente assume, quando a gente confessa. E o que esse homem está dizendo é: eu estou recebendo e vivendo, é fruto de escolhas, é fruto de gestos. Confissão. Irmãos, nós enviamos para Deus os questionamentos de muitas coisas, sabendo que estas coisas são frutos de nossas escolhas, que fizemos ao longo da vida, porque ouvimos vozes, porque seguimos visões, mas hoje Deus está nos abrindo os olhos, Deus está nos abrindo os ouvidos, para ouvir a sua doce voz e para ver a sua luz. Confessai os vossos pecados para serem perdoados. Ele não está dizendo confessa para ser condenado, mas confessa para ser perdoado. Quanto mais eu resisto à confissão, mais eu prolongo a condenação. Mas no dia que eu confesso, a misericórdia vem. No dia que eu confesso, a graça chega. A Bíblia diz: quem encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus está neste lugar.
nós estamos sendo punidos. Verso 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos, feitos, merecem. Mas este, ele olha para Jesus e diz: este é justo, é santo, é puro, é perfeito, é como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ele é um cordeiro sendo sacrificado. E confessando a culpa, no verso de número 42, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu garanto. Você tem noção do que representa a palavra garantia? Você tem noção do que representa a palavra garantia? Quando ele diz eu garanto, ele está dizendo: pode confiar. Eu estou te vendendo um produto, e aí eu te vendo o produto e eu digo: ó, tem garantia, você não precisa se preocupar. Eu te entrego o produto e digo só: tem garantia. E aí? Tem garantia. E se der problema? Tem garantia. E é curioso que as coisas da terra têm garantia limitada. Tem garantia? Aí toda vez que está chegando o fim da garantia, você fala assim: está acabando a garantia. Aí a gente já começa a ficar preocupado, não é? Mas enquanto tem garantia, a gente descansa. Enquanto tem garantia, a gente confia. Enquanto tem garantia, a gente sossega. Enquanto tem garantia, a gente relaxa. Enquanto tem garantia, a gente se alegra. E eu quero te dizer hoje, o mesmo Jesus está aqui dizendo: eu garanto. Bate no ombro de alguém e diz: Jesus está te dizendo, Ele garante. Ele garante. Ele garante. Bate no ombro de alguém e diga: olha, eu não garanto. Diga: o pastor não garanto. Mas Jesus. Fique de pé. Há algumas pessoas cujo Espírito Santo já começa a se mover no coração delas. E elas vão começar a transbordar em 3, 2, 1. Há algumas pessoas que dentro de si já estão com desejo de dizer: eu reconheço minha culpa, eu reconheço meu pecado, eu sei que eu errei. Mas hoje visões e vozes estão sendo silenciadas e apagadas. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: visões apagadas, vozes silenciadas. Porque hoje os meus olhos e os meus ouvidos se abrem para Deus. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Essa é a palavra do Senhor esta manhã para nós, e eu creio, Deus está operando neste lugar. Aplaude a Ele bem forte, diga glória a Deus, diga aleluia. O Senhor está aqui, a graça dEle está aqui, seu poder está aqui, sua glória está aqui. Pai, nós oramos nesta manhã crendo na manifestação do Espírito, crendo na operação de milagres, crendo na manifestação da graça. Silenciem-se as vozes, apaguem-se as visões, venha o discernimento espiritual sobre a nossa vida hoje nesta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Levante as suas mãos aos céus. Espírito Santo, eu oro na manhã deste domingo por homens e mulheres neste lugar. Espírito Santo, eu oro por Tua graça gloriosa, salvadora e libertadora, transformando as nossas vidas neste lugar. Nos tira de uma visão carnal, cultural, natural e nos leva para uma visão inspirada, espiritualmente saudável, revelada pelas Escrituras para a graça de Deus. Senhor, há muitas pessoas que estão vivendo áreas sombrias, momentos de escuridão, vozes de confusão, mas que hoje o Senhor trouxe neste lugar para gerar libertação, transformação e mudança. Senhor, hoje é o dia dele sair daqui garantido por Ti. Hoje é o dia dela sair daqui garantida, sustentada e mantida pelo Senhor. E diante do fim, diante da morte, pode brotar a esperança. Espírito Santo, faz Tua obra neste lugar. Espírito Santo, faz Tua obra neste lugar. Coloque a mão sobre o teu coração agora. Nós estamos em uma atmosfera de santidade. Feche os teus olhos. Respira fundo. E diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Fala com Deus aí. O que você está sentindo se chama Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Este Espírito nos guia em toda a verdade. Este Espírito nos guia em toda a verdade, por um caminho reto e sem sombras. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que se calam as vozes do medo, as visões distorcidas, se silencia a cultura, a influência, a mentira. A bolha é rompida e a verdade se estabelece. Se você se sentir à vontade, você pode orar comigo e o Espírito Santo fazer o que tem de fazer em você agora. Eu oro para que o Espírito Santo te alcance. Eu oro para que o Espírito Santo comunique a verdade. Jesus na cruz garantiu vida e liberdade. Se você quer essa vida e essa liberdade, repete comigo dizendo: Senhor Jesus, hoje eu confesso os meus pecados e as minhas falhas, e diante de Ti me apresento para invocar Seu amor e Sua misericórdia. Eu reconheço que na cruz o Senhor, como um cordeiro perfeito, foi sacrificado, e pelo seu sangue eu fui purificado. Hoje eu reconheço Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, meu libertador. Deus é meu Pai, e o Espírito Santo habita em mim. Nesta data, eu começo uma nova vida, uma nova caminhada em amor e em verdade. Por um instante, reflita sobre a oração que você fez. O sacrifício de Jesus te perdoa e te purifica. E se você o reconhece como Senhor e Salvador, e você concorda com essa oração que fizemos, se no seu coração você sente isso, diga amém. Diga: eu creio. Ainda com seus olhos fechados. A Bíblia diz: se sua boca você confessa
e no seu coração você acredita, você é salvo. Portanto, quem fez conosco esta oração hoje e crê nisto, crê no Evangelho, é salvo. Se você fez essa oração pela primeira vez, essa oração hoje muda completamente o destino e o rumo da sua vida. E se você entende que o Espírito Santo te trouxe aqui para essa mudança, quem fez essa oração pela primeira vez, eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir um favor. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão e fique com ela levantada. Eu vejo um amigo, vejo um outro amigo, vejo amigas, vejo outra amiga, vejo mais um amigo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou te pedir mais um favor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. O Espírito Santo está te chamando. Eu quero orar por você. Se você hoje entendeu o Evangelho e fez essa oração, venha primeiro. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Pode vir, amigo. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Pode vir, meu amigo. Pode vir, minha amiga. Às vezes a gente caminha na nossa verdade, e aí a gente descobre uma verdade que não é a nossa, é a verdade dele. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Tudo bem, minha amiga? Como a senhora está? Venha. Jesus te trouxe aqui hoje para algo especial. Tudo bem? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, você crê nisso? Deus cuida de ti. A senhora crê? Deus te abençoe. Às vezes uma luz vem para indicar o caminho certo. Hoje mudou o caminho. Hoje mudou. Você crê nisso? Mudou o caminho. Fecha os olhos, vocês estão aqui. Jesus, Tu estás neste lugar. Tu estás nesta casa. E eu sei que estes homens e mulheres, jovens e crianças, vieram aqui confiantes em Ti, de que o caminho deles mudou, de que o caminho deles é outro, e de que algo novo começou na história deles, para a glória do Teu nome. Por isso hoje, este domingo, se chama Domingo da Transformação, Domingo do convite para uma vida nova. E eu declaro sobre cada um destes, uma vida nova em Cristo Jesus. Vocês creem nisso? Olhe para mim. Nós como igreja queremos orar muito por vocês essa semana, para que Deus, aquilo que Ele começou a fazer, Ele conclua. Às vezes a gente está andando nossa própria verdade, a gente precisa ouvir outra verdade, a verdade dele, que abre os nossos olhos, silencia as vozes da morte, da tristeza, e abre os nossos ouvidos para ouvir que somos amados de Deus. Vocês são amados do Pai. Creem nisso? E como família, ó, se vocês virar aqui, ó, pode virar de costa para mim, ó, dá uma olhada, vira de costa para mim, pode virar, olha para lá. Olha o tamanho da família que Deus deu para vocês agora. E a gente quer orar por vocês. A gente quer orar por vocês. E a oração pode muito em seus efeitos. Amém? Vocês vão seguir aqui o pastor David, e ele vai pegar o nome de vocês para a gente estar orando. Por favor, acompanhe ele aqui. Segue ele aqui. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. Sigam lá, nós vamos orar por vocês. Olha que lindo isso hoje, gente. Pode seguir os amigos aqui, eles vão orar por você, vão pegar o seu nome. Aleluia, aleluia. Igreja, vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Vamos adorar ao Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Teu
revela Jesus nesse momento. Aqui na sua tela aparece agora um número de WhatsApp que você pode nos enviar uma mensagem. Envie para mim um olá, digite 6. Vai aparecer um menu, digite 6. Eu tenho um vídeo gravado, que eu sabia que a gente ia ter esse encontro agora. Eu gravei um vídeo para você. 11 São Paulo 947374425. Mande para nós um olá. Vai abrir o menu, digite 6, assista ao vídeo. Nossos pastores querem continuar intercedendo e cuidando de sua vida. Queremos declarar o amor de Deus. Se você está pela região de Suzano, na Grande São Paulo, queremos convidar você a estar conosco ainda logo mais às 17 horas ou às 19 horas. Esperamos que você esteja aqui conosco para receber mais de Deus, muito mais de Deus em sua vida. Quantos sentem abençoados por participar de uma manhã como essa? Levante alto a sua mão, que a luz brilhe nos seus caminhos. Que o rosto do Eterno resplandeça por onde você quer que vá. Que a graça de Deus te acompanhe em tudo e que você seja próspero no que realizar. Nós estamos em uma atmosfera de milagres esses dias e tem muita coisa para acontecer. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Te esperamos na terça-feira para o encontro com a família. Quinta-feira, a noite mais inspirada da cidade. Deus te abençoe.